Graças, paz, povo abençoado. Bendito seja o Eterno, o Deus de todas as gerações, de todos os povos, de todas as gentes, de todas as línguas. O Deus de geração em geração. Ele sempre foi e sempre será Deus, o nosso eterno Deus. Amém? A Deus toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. A você que faz parte deste canal, que está chegando agora, está vendo, assistindo, estamos falando sobre uma doutrina, né? Imprensada, encaixada, forçada, né? De goela abaixo dos religiosos, para que eles aceitem que Enoque e Elias subiram para o céu de carne, osso, unha, dente, língua, cabelo, bucho, barba, né? Pé, os órgãos, o órgão sexual, né? Com tripa, com coração. Então, os pastores forçam, até mesmo apelam, né, para o texto, para que o texto diga, eles dizem, você tem que dizer isso, o texto, né, que Elias e Enoque subiram para o céu de carne, osso e sangue. E isto não é heresia. Não, 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 não. Bom, então, eu já vou passar a quarta razão para você que está me assistindo pela primeira vez, para que você não aceite, não receba esta doutrina, não creia neste ensino, neste engano, nesta mentira, neste erro teológico. Não aceite, não creia neste engano. Então, agora, antes de eu passar, né, da gente ver a quarta razão, eu já passei a primeira razão, você tem que assistir, senão você não vai entender. Você assiste um vídeo e não assiste o outro, assiste o terceiro e não assiste o primeiro, vai ficar perdido. Você tem que assistir a primeira razão, a segunda razão, porque são textos altamente importantes, são textos que você tem que ter, são bases dentro das Escrituras para você não crer que Elias e Enoque subiram ao céu de carne e osso. Então você tem que assistir a primeira, a segunda, a terceira razão e a quarta. Agora, a você do canal que está chegando, Metanoia da Graça, deixa teu like aí, né? Dá uma força ao irmão Van aqui da Paraíba, Nordeste brasileiro. Então você vai lá, dá uma força, deixa teu like. Não é inscrito, mas você está se familiarizando, você está gostando, você está participando, você está vendo que os pastores não têm cobertura dentro das Escrituras, né? Você está percebendo o engano que Elias e Enoque não entraram. Você está descobrindo isso? Então se inscreva no canal, dá uma força, né, aqui ao teu amigo de Cabedelo. Amém? Glória a Deus. Também quero agradecer aos demais irmãos e irmãs que chegaram agora no canal, né? Graças a Deus, né? Está se multiplicando, está mais rápido agora. Um dia sim, um dia não, né? Se inscreve em 2, 3, 4, 1, 3, 4, e graças a Deus o canal está crescendo conforme a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, obrigado a você, meu irmão, minha irmã, o mais novo inscrito, né? Que sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas ao canal Metanoia da Graça. Vamos lá? Antes da gente adentrar na quarta razão para você não crer que Elias e Enoque subiram, né? Para o céu, para o trono de Deus, para a presença de Deus,
em carne, sangue e espírito, eu quero falar, eu quero tocar neste assunto aqui, ó, porque é muito discutido. Não, irmão, o irmão Van, o senhor está dizendo que Elias e Moisés não entraram no corpo, não entraram no céu de carne e sangue, é porque o senhor nunca leu Apocalipse capítulo 11, versículo 3. Lá está as duas testemunhas. Será que o Apocalipse capítulo 11 fala que Enoque, preste atenção, duas testemunhas, está aqui, existiram, embora seja um texto totalmente incompreensível ao nosso entendimento. Mas fala de duas testemunhas. Vamos ler? Então, os teólogos, ou a maioria, né, a maior parte dos teólogos, seja ele adventista, testemunha de Jeová, ou evangélicos, até mesmo católicos também, sustentam e afirmam e ensinam que essas duas testemunhas que subiram ao céu voltaram à terra, né, ou voltarão, porque eles acreditam, né, na segunda vinda de Jesus. Ainda não falaram para eles, para os teólogos nos dias atuais, que Jesus já voltou. Eles não atentaram para isso ainda, mas a ficha está caindo. Bom, então vamos ver se Apocalipse capítulo 11, isso é só uma deixazinha, né, para a gente poder seguir o nosso estudo. Eu tenho que falar isso aqui, para que você entenda que Apocalipse 11 não fala em lugar nenhum dessas duas testemunhas, dizendo ou insinuando que essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias. Vamos ver? Vamos ver se essas duas testemunhas realmente é o que os pastores afirmam nos dias de hoje, que são Enoque e Elias. Vamos lá. Apocalipse 11, versículo 3. E darei poder às minhas duas testemunhas, beleza? E profetizarão por 1260 dias, 42 meses, vestidos de saco. Bom, aí você vai ler o versículo 4, aí vai dizer, estas são as duas oliveiras, dois castiçais, e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Ou seja, as duas testemunhas, né, do Apocalipse capítulo 11, versículo 3, são isso aqui, ó. Estas são, presta bem atenção, as duas oliveiras e os dois castiçais. Ou seja, só para você ter uma ideia, as minhas duas testemunhas, as duas testemunhas, aí o 4 diz, são estas, se referindo às duas testemunhas, são as duas oliveiras, ou seja, as testemunhas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Agora, a pergunta é, sobre as duas testemunhas, os teólogos, né, os teólogos nos dias atuais que querem sustentar, insinuar que essas duas testemunhas aqui, né, são Enoque e Elias, os teólogos dizem que Enoque e Elias, calma, os teólogos adventistas e evangélicos dizem que essas duas testemunhas são Enoque e Elias. Outros dizem, não, o adventismo do sétimo dia está errado. Os teólogos evangélicos dizem Elias e Moisés, são Elias e Moisés. Aí o das testemunhas de Jeová diz, não, está errado do sétimo dia, está errado os evangélicos. Essas duas testemunhas são Moisés e Enoque. O catolicismo romano diz, não, está todo mundo errado. Está errado o adventismo, está errado os evangélicos, e está errado as testemunhas de Jeová. O catolicismo romano diz, essas duas testemunhas são o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Aí outra religião diz, não, está errado todas as quatro. Está errado o adventismo, está errado os evangélicos, está errado o catolicismo e está errado as testemunhas de Jeová. Essas duas testemunhas, olha a confusão.
essas duas testemunhas são a igreja e o Israel de Deus. Aí o outro diz, não, está errado também. Os outros teólogos, né? Aí entra agora os PhDs. Não, está todo mundo errado. A verdade está comigo. Aí eles dizem, não, essas duas testemunhas, olha só para onde vai, são João Batista e Jesus. Aí o outro diz, não, tu também está errado, tu errou também. Nenhum acertou até agora. Está errado as testemunhas de Jeová, os outros teólogos. Está errado o catolicismo, está errado os evangélicos, está errado o adventismo do sétimo dia. Está todo mundo errado. Essas duas testemunhas são Jesus e o Espírito Santo. Você está me entendendo, meu irmão? Como eles não têm segurança em afirmar, eles supõem. Os PhDs, gravatinhas e paletó, eles insinuam, é aquela velha história, se colar, colou. Eu vou lançar, vou mandar, vou fazer um livrinho e vou dizer que as duas testemunhas podem ser Enoque e Elias, as duas testemunhas podem ser Elias e Moisés, as duas testemunhas podem ser Moisés e Enoque, pode ser o Antigo Testamento e o Novo Testamento, pode ser Israel e a igreja, pode ser João Batista e Jesus, pode ser Jesus e o Espírito Santo. Dá certo isso? Não dá. Irmãos, ninguém tem certeza, ninguém sabe. Uma coisa eu garanto a você. Aqui, essas duas testemunhas, nunca, João insinuou que poderia ser Enoque e Elias. Agora, João dá nome a esses personagens aqui, a esses dois personagens. João, eles têm nome. Quer saber o nome dele? Duas testemunhas, e não passa disso. Ou seja, João, Jesus, Maria, José, Barnabé, Enoque, Elias. João não dá nomes. Não existe nomes aqui. Não, mas duas testemunhas, irmão, Enoque e Elias, porque eu fui arrebatado lá e vi. Ah, você foi arrebatado e viu. Não, irmão, eu vi. Quando eles subiram ao céu, você viu. Então, você não tem certeza. Você está insinuando, você está jogando, Você está... É um pensamento seu em dizer que essas duas testemunhas, poderá ser Enoque, e Elias. Mas os nomes que João dá a essas duas testemunhas simplesmente testemunhas. Duas testemunhas. Pode ser duas pessoas, pode ser dois objetos, pode ser dois lugares, pode ser duas instituições. Não se sabe. A verdade é essa. Não se sabe. Então, não podemos afirmar categoricamente que essas duas testemunhas sejam Enoque e Elias. Isto aí é uma afirmação sua e não de João. Outra, João os chama de testemunhas, Apocalipse 11:3. João também os identifica duas oliveiras e dois candeeiros. Aí agora vamos ver o versículo 4. Essas duas testemunhas aqui, João identifica como são duas oliveiras, ou seja, as duas testemunhas, que poderiam ser duas pessoas, já não pode ser mais. Por quê? São duas oliveiras. E os dois castiçais. Castiçais na Bíblia é igreja. Igreja. Então, já muda. Muda ou não muda a história? Muda. A igreja, quando você vai para o Apocalipse capítulo 1, e ele é aquele que na sua mão está os 7 castiçais, que são as 7 igrejas. Mudou. Então, João chama de oliveiras e castiçais. Então, esse texto do Apocalipse capítulo 11, sobre essas duas testemunhas, é um texto totalmente simbólico. Você não pode dizer, é isso. E outra coisa, irmão, é um texto que isto tudo aconteceu no ano 70. O livro do Apocalipse é um livro histórico, É um livro velho, 2000 anos. Agora, para você chegar a dizer, isso tudo já aconteceu. E não foi Elias nem Enoque. Aqui, é um texto totalmente simbólico. Agora veja o que é que tem no Apocalipse capítulo 11.
Eu não vou dizer os versículos, eu vou dizer que você vai ler, você vai encontrar isso aqui, ó. Tem assim, ó, olha como é simbólico. Vestidas de pano e saco, as duas testemunhas. 2 oliveiras, 2 candeeiros. A besta surge do abismo e lutará e vencerá as 2 testemunhas. A besta, olha como é um simbolismo. Um espírito veio, um espírito de vida veio, entrou nas 2 testemunhas. Quem fizer dano às 2 testemunhas deve morrer. Olha só. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova, e têm autoridade sobre as águas, para contê-las, né, em sangue, como para ferir a terra tantas vezes quiserem. As 2 testemunhas subiram para o céu numa nuvem. Então, veja como é um simbolismo, né? São palavras que não é para o nosso entendimento, foi para o entendimento da época, dos dias de João, da igreja de João, do tempo de João, ou seja, foi para a igreja da Ásia, para os judeus, ok? Eles entendiam isso, eles falavam isso. Então, essas 2 testemunhas caem por terra quando você lê com sinceridade, honestidade, sem querer acrescentar nada ao texto, sem querer colocar palavras na boca de João. João não disse isso. Se formos para cá, para o versículo 4, essas 2 testemunhas se transformam nisso aqui, ó, 2 oliveiras, 2 castiçais. Porque o contexto está falando dela. Estas são, se referindo às 2 testemunhas, 2 oliveiras e 2 castiçais. Ok? Beleza? Então, apenas para a gente tirar a limpo isto aqui. E existe aquele outro trecho do João, capítulo 3, versículo 13, ninguém subiu ao céu. Aquilo ali, meu irmão, cai por terra também. Agora, então, ficamos quites nisso aqui. As 2 testemunhas aqui não significa, não representa, não aponta em hipótese nenhuma para Elias e nem para Enoque. Tranquilo? Então, usar Apocalipse 11, versículo 3, para dizer que essas 2 testemunhas simboliza ou significa, deixa eu botar aqui, certo? Deixa eu colocar aqui no versículo. Então, usar João, Apocalipse 11, 3, para insinuar, para dizer, para afirmar que essas 2 testemunhas é Enoque e Elias, isto é um engano, isto é uma mentira, isto é enrolation, isto é ser falso, e isto é usar de malícia, e isto é você acrescentar ao texto, ok? Isto é forçar demais, até quebrar a barra, que já quebrou de tanto forçar isso aqui, e isto não procede, não tem apoio dentro das Escrituras. Ou seja, Apocalipse 11, 3, 2 testemunhas, não cai por terra quando você vai para o versículo 4, que são as 2 oliveiras ou os 2 castiçais. Beleza? Tranquilidade? Agora, irmão Van, a quarta razão? A quarta razão é esta aqui, ó. Olha só. O que é que nós vamos falar aqui sobre a quarta razão? Você não vai perder. Eu convido você a assistir a primeira razão, a segunda razão, a terceira razão, agora a quarta razão, depois a quinta. Na sexta razão, aí você vai fechar e vai dizer, realmente, a religião me enganou. A quarta razão para você não crer que Enoque e Elias entraram no céu no corpo, de carne, osso e sangue, é o texto de Paulo, que nós vamos ver no próximo vídeo. Paulo não sustenta, pelo contrário, Paulo foi totalmente contra os teólogos nos dias de hoje. O que os teólogos afirmam que Enoque e Elias entraram no céu de carne e osso, Paulo contradiz. Paulo contraria.
Paulo rebate, Paulo diz, não, os teólogos dos dias de hoje estão errados. Por quê? Porque Paulo vai dizer, quer saber? No próximo vídeo, amém? Deixa teu like, faça a tua inscrição se ainda não é inscrito, compartilha e pode comentar dentro do contexto. Estarei à sua disposição para te responder. Deus abençoe a todos grandemente. Não perca, assista o primeiro, o segundo e a terceira razão, e esse agora do Apocalipse, e vou agora partir para a quarta razão, para você não crer que Enoque e Elias entraram no céu de carne, osso e sangue. Paz do Cristo eterno.